Estamos no delay ainda, né? Ainda estamos no delay. Quando aparecer aqui no YouTube, eu digo para vocês. Já estamos no YouTube, gente. Eu estou com outro Positivo. mico aqui. Ainda estamos no delay. Quando aparecer aqui no YouTube, eu digo para vocês. Já estamos no YouTube, gente. Estamos no YouTube. Tá. Meus queridos amigos, irmãos de doutrina espírita, é com grande alegria que nós hoje, depois de algumas conversas com alguns amigos do setor doutrinário espírita, Pedro Mussa Tavares, neto do Clóvis Tavares, o Oceano Vieira, presidente do Museu Espírita de São Paulo, que nós estamos aqui fazendo um esforço de iniciarmos as nossas palestras espíritas através do canal do YouTube. Então, eu, na missão de conduzir essas reuniões em cada domingo, às 10 horas, no grupo, já há alguns anos, nós estamos aqui cumprindo essa tarefa agora de uma maneira remota, e lia a manchete do jornal Estado de São Paulo que SpaceX, né, e a NASA mandou um foguete de encontro a uma estação internacional. Nós nos sentimos também meio que enviando uma nave que deve, de alguma forma, aterrissar na estação espacial do coração de cada um daqueles que nos ouve hoje, e eu espero que nós tenhamos sucesso. Estamos ainda de uma forma de teste, na verdade, esta reunião abre a nossa temporada de transmissão nesses tempos em que precisamos tanto nos aproximar, e esse meio é um meio de nos vermos, de falarmos, de meditarmos juntos. Meu nome é Elias de Souza Neto, eu tenho a missão de dirigir essa reunião hoje. Vou passar a palavra para o presidente do Grupo Espírita Batuíra, o senhor Ronaldo Lopes, que tem a palavra. O áudio do Ronaldo.
Não seria onde é a altura disso? É aqui. Aumenta aí. Está sem áudio. O nosso Ronaldo está com o áudio fechado. Robson, Ok. ok? São os detalhes técnicos da primeira viagem. Eu transmito a todos os presentes a essa transmissão, os nossos companheiros queridos do Grupo Espírita Batuíra, a todos os internautas, nessa data memorável, 31 de maio de 2020, vai ficar marcado para todos nós da Casa de Pedra de Batuíra de uma forma muito importante. Eu me lembro, ao percorrer mentalmente as folhas de todos os números antigos do Batuíra Jornal, o Geraldo, nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente, nosso diretor de doutrina, é a pessoa que, além de ter permanecido quase que 40 anos ao lado, como mão direita do seu Esparta, nosso fundador, ele implantou e manteve até hoje essa tarefa inominável do Batuíra Jornal. Lá nos encontramos para cada uma das atividades que foi implantada na nossa casa, desde há quase 60 anos atrás, a data da implantação. E eu tenho a impressão, eu tenho a certeza que essa data vai ficar marcada como se fosse a implantação de uma nova atividade. Não podemos nos esquecer que o nosso planeta, o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, vive ainda as aflições por consequência da pandemia do coronavírus. E isso provocou em todos nós uma mudança de hábitos. E essa transmissão se encaixa exatamente nessa necessidade que nós sentimos de trazer à comunidade batuirense a possibilidade de assistir às palestras. Todos os benefícios que nós aurimos ao receber as lições do Evangelho, as lições da nossa doutrina espírita, nós poderemos, a partir de hoje, recebê-las em casa. Essa transmissão de palestras à distância já era um sonho antigo, um projeto antigo, que nós, por força da necessidade, aceleramos agora, nesses últimos dias. Por isso, as minhas palavras vão no agradecimento à equipe do Comitê de Tecnologia e Informação, nas pessoas do Sr. Elias, que vocês ouviram há pouco, do nosso Robson, do nosso Jorge, que além de terem implantado já há alguns anos a transmissão de palestras interna dentro da CAIUB, eu disse na primeira transmissão que foi feita que nós estávamos transmitindo para 3 planos. O plano espiritual, logicamente, o plano do nosso auditório e o plano do saguão, o 3º plano. E hoje nós estamos alcançando o universo. Nós poderemos, não só através de uma plataforma de comunicação via videoconferência, como através do canal do YouTube, podemos atingir qualquer pessoa em qualquer ponto do universo, desde que ela esteja ligada na internet. Por isso, esse agradecimento nominal ao Comitê de TI se estende, logicamente, à diretoria doutrinária, na pessoa do Sr. Geraldo Ribeiro, que está aqui conosco presente. A transição dessa minha fala para a prece inicial, que faremos em seguida, eu faço com a leitura de um parágrafo do capítulo 18 da Gênesis. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que nem por isso deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele aí toma parte ativa. Tende, pois, certeza de que quando uma revolução social se realiza sobre a Terra, ela agita igualmente
o mundo invisível. Então, nós nos recolhemos agora intimamente, levantando o nosso olhar do nosso espírito até o mais alto, onde se encontra o nosso Mestre Jesus, e onde se encontram os membros da hoje chamada equipe espiritual do Grupo Espírita Batuíra, que há décadas atrás recebeu a missão de implantar aqui na Terra uma filial das suas atividades. E na data de hoje, nós estamos agradecendo a conquista desse desafio, que nós possamos ter a serenidade e dar continuidade nesse projeto que hoje se concretiza na nossa casa. Assim como o nosso palestrante, o nosso Gilmar, se preparou estudando o tema que será tratado hoje, e desta forma, na hora em que ele estiver passando para nós, relatando para nós o resultado dos seus estudos do Evangelho, ele estará se aproximando da figura do nosso Mestre Jesus. Como nós estamos ao lado dele, nós também poderemos nos aproximar do nosso Mestre Jesus através das palavras do seu Evangelho, e mais do que isso, trazendo essas palavras para dentro das nossas casas, junto dos nossos familiares, que a partir de hoje terão também a oportunidade de estar conosco todos os domingos e em todas as outras oportunidades em que teremos palestras públicas. Eu agradeço ao Comitê de TI, agradeço à Diretoria de Doutrina do Grupo Espírita Batuíra, agradeço ao nosso palestrante e agradeço a todos os internautas que estão ligados, porque são essas vibrações que, somadas, nos ajudam a que os objetivos do dia de hoje sejam alcançados. Assim seja. Eu devolvo, então, a palavra ao nosso Elias, ao nosso dirigente de hoje. É com muita alegria que nós hoje teremos a oportunidade de inaugurar esse ciclo de palestras através da internet com o nosso querido irmão e amigo Gilmar Trivelato. Para aqueles que não o conhecem, ele é nascido em família espírita do Triângulo Mineiro, passou a frequentar o Grupo Espírita Batuíra em 1974, quando se mudou para São Paulo, colaborou em diversas tarefas doutrinárias e de assistência fraterna em grupos espíritas nas cidades de São Paulo, Uberlândia e Belo Horizonte. Possui formação escolar em Química, ele é doutor em Química, Educação e Meio Ambiente. Atualmente é pesquisador e professor da Fundação Pública Federal, com atuação nas áreas de segurança química e saúde do trabalhador. Entre algumas missões que ele tem no Grupo Espírita Batuíra, ele é o orientador do grupo de estudos do livro O Céu e o Inferno, com quem eu tive a oportunidade já de estudar. Então, nós estamos aqui diante de um irmão espírita, e para aqueles que conhecem a biografia de nosso irmão Mariano, ele é neto do Mariano, o mineiro que deu as primeiras linhas para o nosso querido Eurípides Barçanufo. Gilmar, a palavra é sua. Boa palestra a todos. Bom dia a todos, os companheiros, amigos que aqui estão presentes através dessa conexão eletrônica, e quero agradecer em primeiro lugar a diretoria do Batuíra por esta oportunidade, em particular aos companheiros Geraldo e a Roseli, que hoje não está aqui conosco nesta tela, mas que foi responsável pela organização desse ciclo de palestras. Bem, eu sinto-me honrado porque há quase 40 anos atrás, aqui cheguei nesta casa,
por indicação do nosso querido Chico Xavier, quando mudamos para São Paulo, e aqui fomos recebidos carinhosamente pelo Geraldo, na época, pelo Geraldo e pela dona Wanda Santos, e também pelo seu Espartaco Guilard. A maior parte desses, e de outros inúmeros companheiros, que a maior parte deles hoje estão no plano espiritual. Portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês justamente alguns estudos que a gente tem feito a respeito da interpretação do Evangelho, de acordo com a doutrina espírita, que é uma tarefa que foi iniciada por Allan Kardec e consolidada justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas devemos ressaltar também a contribuição importante de Emmanuel, através de várias obras psicografadas por Chico Xavier, que continuou de uma forma bastante intensa essa tradição. Então, eu vou pedir a vocês para compartilhar a tela aqui. Eu vou falar hoje a respeito da parábola do bom samaritano, que nos traz reflexões muito importantes, em particular por esse momento tão difícil que nós estamos passando em todo o planeta. Ontem eu até vi uma pequena meme, né, do astronauta que estava partindo para o espaço e sorrindo, e alguém disse, porque ele está deixando a Terra. Mas nós estamos aqui em momentos relativamente difíceis e nunca se fez tão necessário os ensinos de Jesus. Então, eu vou pedir a licença para compartilhar aqui a tela da nossa apresentação. Bom, como eu havia dito para vocês, nós estamos num momento em que é fundamental estudarmos o Evangelho de Jesus na sua essência, mas, acima de tudo, aplicar os ensinos às nossas vidas. Eu tenho sempre destacado nas minhas reflexões a palavra do Papa Francisco, que tem resgatado muito dos ensinos simples de Jesus e mostrado a importância de nós que somos cristãos, embora com diferentes manifestações de expressar o cristianismo, mas da nossa necessidade de seguirmos verdadeiramente aqueles princípios simples que Jesus nos ensinou e que é fundamental para a resolução da maior parte dos problemas. Particularmente, nós relembramos essa passagem de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, psicografado por Jesus, onde ele diz que Jesus é a porta. Quer dizer, para nós alcançarmos planos mais elevados de evolução, Jesus é que é a porta. Mas, para compreendermos toda a extensão dos ensinos de Jesus, Kardec, simbolizando aqui todos os ensinos dos espíritos, é a chave. Bom, então eu vou fazer primeiro uma leitura da passagem como um todos já leram de alguma forma essa passagem da parábola do bom samaritano, mas eu vou reler para a gente recordar e depois nós vamos analisar cada um dos tópicos. Um certo doutor da lei levantou-se para testar Jesus, dizendo: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar: quem é meu próximo? E respondendo, Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se embora deixando-o semi-morto. E por acaso, certo sacerdote descia por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, ao vê-lo, se desviou. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou junto dele e, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, cuidou de suas feridas, derramando azeite e vinho, e as enfaixou. Após colocá-lo sobre seu próprio animal,
levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Jesus perguntou então ao doutor da lei: qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus concluiu: então vai e faz o mesmo. Bom, esta mensagem, que é bastante conhecida e divulgada, né, ela tem algumas lições importantes que nos saltam aos olhos à primeira vista. E entre esses ensinos que elas nos traz, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma exemplificação do amor ao próximo. Como diz na própria passagem, amar ao próximo como a si mesmo, que começa por amor a si mesmo, que não se traduz no narcisismo ou no egoísmo, mas sim o amor a si próprio, aquele que tem zelo de si, que cuida de si e que busca, acima de tudo, a construção da sua própria evolução. Mas nós temos nessa passagem também uma exemplificação da misericórdia, né? Que, de uma certa forma, o samaritano vai demonstrar em relação ao homem caído e prestar toda a solidariedade. E neste momento que nós estamos vivendo, solidariedade é uma palavra importante e fundamental para vencermos todas essas dificuldades deste momento. Bom, e também ela nos traz uma exemplificação de como praticar a caridade. Mas, nessa mensagem, ela contém muitos outros ensinamentos que precisaríamos uma análise, digamos, um pouco mais detalhada. Mas, para isso, eu vou, inicialmente, resgatar algumas informações históricas e geográficas da onde se passa essa narrativa, para que possamos compreender melhor o que pode estar oculto, ou pelo menos não está de forma tão explícita nas palavras de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês aqui o mapa da Palestina, no século I, na época de Jesus, né, em que ela estava dividida, depois da morte de Antipas o Grande, o reino foi dividido entre seus filhos, o Herodes Antipas e o Filipo, mas depois os próprios romanos, devido a várias dificuldades que tiveram na região da Judéia e da Samaria, os romanos assumiram o comando dessa região aqui diretamente, e na época de Jesus era Pôncio Pilatos o responsável preposto do imperador romano nesta região. Então, os romanos governavam diretamente a região da Judéia, onde estava Jerusalém, e aqui está a cidade de Jericó, que pela escala aqui vocês podem perceber que não é uma distância muito longa, aproximadamente uns 30 quilômetros entre Jerusalém e Jericó. Temos aqui Betânia, que fica mais ou menos a uns 6 quilômetros, 5 ou 6 quilômetros de Jerusalém, onde temos várias passagens do Evangelho. Bom, aqui nós temos o Rio Jordão, que nasce no Mar da Galileia e chega até... Ele nasce antes do Mar da Galileia, ele forma o Mar da Galileia e vai desaguar no Mar Morto. E aqui nós temos a Galileia tão querida, onde se passa boa parte das cenas dos ensinos de Jesus. E nós temos essa região da Samaria. Né? O que representa essa região? Depois, os descendentes de Abrão, na realidade, o seu filho Isaque, que teve o seu filho Jacó, e dos 12 filhos de Jacó, que ele casou várias vezes, né, com Rebeca, com várias mulheres, e teve 12 filhos. E esses 12 filhos, 10 filhos, na realidade, que deu origem às 12 tribos de Israel, porque, na realidade, 2 tribos eram descendentes de José, que era o seu filho preferido, que foi para o Egito e depois retorna. Então, durante um certo tempo, essa parte aqui formava o reino de Israel, que congregava as 10 tribos. E aqui o reino da Judéia, de Judá. E de Judá e de Benjamim, que ficava nessa região aqui. E nós temos várias divergências entre esses povos. Os samaritanos, por exemplo, foram dominados pelos assírios em um determinado momento,
tiveram exílios e eles se misturaram, né? Embora descendentes do rei de Israel, eram hebreus, mas eles se misturaram muito com os povos assírios, que eram considerados pelos judeus os gentios. E havia principalmente uma divergência religiosa entre samaritanos e judeus. Os samaritanos apenas aceitavam o Pentateuco de Moisés, reconheciam Moisés o profeta, mas eles não aceitavam os outros livros que constituíam a Torá dos judeus, e eles tinham não Jerusalém como referência religiosa, mas sim o Monte Gerizim, onde chegaram a erguer um templo que depois foi destruído. Bom, nós estamos destacando aqui que é fundamental compreendermos que havia uma animosidade entre judeus e samaritanos. Os judeus, de uma certa forma, excluíam os samaritanos, que consideravam homens de má vida, uma pessoa menor, e não como parte do chamado povo escolhido. Bom, outra coisa importante que nós temos que conhecer é a referência entre a estrada de Jerusalém a Jericó. Vocês sabem que Jericó fica numa depressão a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, próximo do Vale do Rio Jordão. É uma região bastante fértil, onde havia plantações e produção agrícola, mas para ir de Jerusalém a Jericó, você teria que atravessar uma região e descer essas montanhas, e na época de Jesus era uma estrada bastante difícil, e não como hoje, que ainda existe essa estrada mais simples, né, mas não tão difícil como é a que nós vemos aqui, trilhas da época de épocas ainda remotas. Bom, isso é importante a gente entender geograficamente onde se passa o cenário. Mas vamos buscar, além disso, o significado simbólico de Jerusalém e de Jericó. Jerusalém era para os judeus a capital religiosa. Ela simboliza, né, dentro de todo o Novo Testamento, ela representa o centro dos interesses espirituais. Então, quando nós estivermos nos referindo a Jerusalém, nós estamos falando de um local que representa, então, a busca de espiritualidade superior. Já Jericó, durante muito tempo, ela foi capital política na época de Antipas, onde ele construiu o seu palácio, e era um centro de negócios importantes, além de produção agrícola. Então, do ponto de vista espiritual, ela representa os interesses materiais. Então, nós temos essa oposição entre Jerusalém e Jericó, uma representando os interesses do espírito em busca da sua evolução, e outro os interesses da matéria. Bom, então, com base nessas informações, vamos agora tentar interpretar cada um dos trechos desta passagem, buscando prestar atenção não só em cada um dos personagens, né, que fazem parte dessa narrativa, e tentar observar os seus comportamentos, as suas condutas, qual é o contexto, e extrair desses ensinamentos, extrair dessas narrativas, ensinamentos importantes, mas que sejam fundamentais para conduzirmos a nossa vida. Então, vamos falar primeiro da relação entre Jesus e o doutor da lei. Quem eram, né, esses personagens e qual a condição espiritual desses dois personagens que nós vemos no texto evangélico? E que lições nós podemos extrair de suas atitudes e comportamentos? Nós, espíritas cristãos, temos Jesus, como nos ensinou os Espíritos, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, como sendo o nosso modelo e guia. Nós não vemos Jesus como Deus, como os cristãos tradicionais que têm o dogma da Santíssima Trindade. Até por essa razão é muito engraçado que muitos dos cristãos tradicionais, sejam católicos ou evangélicos, eles não consideram os espíritas como cristãos, justamente porque não adotamos esse dogma de ter Jesus como Deus. Jesus é um espírito cuja evolução está muito além da nossa compreensão. Se ele é um espírito evoluído e não Deus, mas também foge à nossa compreensão vulgar. Qualquer comparação que fizermos entre Jesus e os homens aqui simples encarnados na Terra. E ele representa, como nos ensina o Espírito de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz,
como aquele responsável pelo nosso planeta, como sendo o governador espiritual que vai nos guiar na nossa caminhada evolutiva. E, obviamente, Jesus nos diz, Emmanuel, que em um determinado momento da evolução que nós passamos aqui, ele vai buscar um grupo de espíritos que estavam em outras regiões do espaço, próximo à capela, e esse grupo de espíritos que lá viviam no momento em que esses planetas, esses mundos estavam passando por uma transição. Então, Jesus os convida a vir até a Terra, que teriam uma oportunidade onde eles pudessem recuperar dos erros, das quedas que eles haviam sofrido nesses mundos e que lá não eram mais compatíveis com o seu nível evolutivo. E ele promete vir pessoalmente ajudar esses espíritos, e que representa a questão dos homens caídos. Bom, então Jesus para nós é, acima de tudo, o nosso modelo, o nosso guia, a nossa referência em termos de evolução espiritual. E o doutor da lei? O doutor da lei era o intelectual da época. Nós lembramos, como figura do doutor da lei, o Saulo de Tarso, que depois se torna no personagem importante do cristianismo, que é o Paulo de Tarso. Mas representava aquele homem que conhecia a cultura da época e conhecia profundamente todos os livros sagrados. Então, era uma pessoa respeitada dentro da comunidade dos judeus por ter vasto conhecimento, né? Mas vamos ver quais são as lições que a gente pode extrair. Então, veja, qual é a posição espiritual desse doutor da lei? Eu não tenho dúvida aqui que o doutor da lei seria entre um dos membros daquele grupo de espíritos que se constituem os judeus que vieram exilados aqui na Terra e cuja característica mais importante era que eles reconheciam o Deus único, mas eram marcados pelos extremos traços de extremo orgulho, né? E julgavam-se como povos eleitos, né? E veja que quando Jesus vem aqui na Terra, né, os judeus tentam, de uma certa forma, desestabilizá-lo, e por isso que o doutor da lei faz o quê? Uma pergunta provocativa, de forma que Jesus pudesse dizer alguma coisa que o comprometesse, e assim eles iriam levá-lo a julgamento, como de fato ocorreu durante o episódio da crucificação. Bom, então ele pergunta, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ora, se ele era um homem de vasto conhecimento, Jesus não responde imediatamente a sua pergunta, porque ele percebe o seu espírito de provocação, de testar. Então Jesus primeiro diz, o que está escrito na lei? Ele sabia que o doutor da lei conhecia, mas ele pergunta, como lês? Em outras palavras, como você interpreta esses textos? E aí ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e até o próximo como a ti mesmo. Ou seja, do ponto de vista intelectual, ele conhecia o caminho a seguir para alcançar a vida eterna. Mas, no entanto, a gente não sabe em que extensão ele sente e aplica na sua vida esses ensinamentos. E é interessante a gente notar aqui, quando ele fala em amor a Deus, começa primeiro pelo coração, pelo sentimento, porque é difícil nós aproximarmos da compreensão de Deus, do entendimento de Deus, pelo raciocínio. A primeira abordagem é do coração, da alma, depois que vem a parte do entendimento. Então, por isso que Jesus nos ensina Deus, nosso Pai, como uma figura paterna, porque era muito difícil para aqueles povos, para as pessoas daquela época, mesmo nos dias de hoje, ter uma compreensão, como nos trouxe os Espíritos, no Livro dos Espíritos, como inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Mas o mais importante dessa mensagem que está no nosso dia a dia é o amor ao próximo como a ti mesmo. Porque, obviamente, aquela pessoa que não se respeita, que não se ama, ele tem dificuldade em amar ao próximo. A gente vê vários episódios de pessoas que não se aceitam tal
tais quais eles são, e isso gera uma dificuldade muito grande também de aceitar o próximo que enfrenta as mesmas dificuldades. Bom, mas vejamos, Jesus diz, respondeste bem, faze isso e viverás. Então, isso mostra que antes dele responder qualquer pergunta, ele ouve o que tinha a dizer aquele doutor da lei. Mas o doutor da lei, ele insiste, né? Ele queria se justificar, porque o orgulho era a marca registrada dele. E quem é meu próximo? Né? Então, no primeiro momento, a gente perguntaria, será que um doutor da lei não saberia quem é o seu próximo? O que está por trás dessa pergunta? Aí tem um detalhe importante, porque os judeus consideravam como próximo, irmão, somente aqueles pertencentes ao seu grupo religioso de judeus. Os demais eram considerados gentios, não eram considerados irmãos. Então, essa pergunta é pertinente, porque a gente verifica que foram os próprios judeus que criaram esse espírito de fundamentalismo que persiste até os dias atuais, que estão sendo reproduzidos, fundamentalismo religioso, e hoje nós temos outras formas de fundamentalismo que caracteriza pessoas que pensam dessa forma como sendo aceito somente a forma de ver o mundo, a forma de agir, e a solidariedade somente se aplicam àqueles membros que pertencem ao seu grupo. Né? E a gente vê, né, que Jesus vai escolher justamente o samaritano para exemplificar a prática do amor ao próximo. Por que o samaritano? Porque justamente na visão daquele judeu, daquele doutor da lei orgulhoso, o samaritano era aquele homem de menor valor, do qual não se esperava nada, consideravam que profanavam as coisas sagradas. Então, Jesus justamente vai provocar, nessa passagem, parábola que ele vai contar, justamente essa figura do samaritano que, para o judeu, não era considerado como sendo um irmão, e sim um concorrente. Bom, mas nós temos várias lições adicionais desse trecho, né? A primeira questão delas, como doutor da lei, que já tinha conhecimento, muitas vezes nós ficamos indagando a espiritualidade superior o que fazer, quando, na verdade, nós já temos conhecimento suficiente para agir no bem. André Luiz, no livro Agenda Cristã, não me recordo agora qual mensagem, ele fala que se nós conhecemos já 5 minutos do Evangelho, nós já temos um programa para uma vida inteira. Então, nós vemos muitos companheiros espíritas que buscam consultar os médiuns espíritos para pedir orientações. É claro que, às vezes, no momento de maior dificuldade, de sofrimento, uma palavra de alívio pode nos ajudar. Eu me recordo sempre quando, às vezes, eu recorria ao seu Espartaco diante de alguma dificuldade que nós estávamos passando, recebíamos sempre a mensagem de Batuíra, que ele começava com a expressão: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, recordando esses ensinamentos de Jesus, Batuíra nos dizia, né, que nós tínhamos que ter confiança, porque nós já conhecíamos as lições básicas do Evangelho e, portanto, nós saberíamos agir no bem, então bastaria apenas a gente não entrar em perturbação. Outra coisa muito importante que a gente pode extrair dessa passagem é que, diante de perguntas provocativas, a gente nunca deve responder diretamente, mas sondar primeiro o que pensa o nosso interlocutor. Até porque dá tempo da gente também refletir na resposta, porque às vezes a gente tem ímpetos de querer responder uma questão quando a pessoa não tem o verdadeiro interesse de querer conhecer, de informar. Mas a gente pergunta: e você, o que você pensa a respeito? Por que você está me perguntando isso? E aí a gente pode fazer algumas considerações. Muitas vezes a gente não tem que nem perder tempo quando a pessoa está muito fixada em determinadas formas de pensamento e não está querendo de forma alguma interagir. Outra coisa importante que nós precisamos ter é que, para aprender, precisamos ter humildade. Reconhecer que a gente é ignorante, que não conhece, que obviamente não é a posição deste doutor da lei. Mas a gente vê que Jesus, né, nos dá o exemplo de como ensinar. Que, para ensinar, em primeiro lugar, nós devemos considerar o que outro já sabe e buscar interagir com ele, e não simplesmente
já de cara querer dizer as nossas verdades, aquilo que nós conhecemos, mas preocupar com o que pensa o outro e, a partir daí, a gente formular um diálogo, uma interação que possamos levar a um maior conhecimento que serve para todos nós. E outra coisa fundamental que nós podemos extrair na ideia de que o próximo inclui toda a humanidade. Então, nesta passagem que Jesus vai exemplificar do bom samaritano, está um recado claro contra essa divisão que nós estamos vendo no mundo. Nós estamos vendo divisões entre nações, divisões de cores de pele, divisões de religião, de ideologia política, e as pessoas se degladiando. E, obviamente, nós devemos ver como próximo todo nossos irmãos, todos os espíritos aqui encarnados neste planeta. Então, acho que essa é uma das essências desta passagem. Mas vamos ver o que a gente pode aprender agora com o homem caído, né? Quem era esse homem? O que podemos aprender com a sua experiência? Então, a primeira pergunta, quem era esse homem? Eu me recordo que no programa Pinga Fogo, Chico Xavier, respondendo uma das perguntas, ele destacava esse aspecto. Quem era aquele homem caído? Ele era judeu? Ele era samaritano? Ou ele era um assírio? Ou ele era um romano? Ou, enfim, qualquer um dos outros povos gentios? Jesus não qualifica. Então, a gente percebe, é importante que Jesus diz simplesmente um homem. Mas nós precisamos prestar atenção qual é a sua condição espiritual e quais foram as consequências dessa condição. Então, para isso, nós vamos resgatar aquele versículo que Jesus responde a essas questões. Então, veja, um homem, então pode ser, inclusive, nós, qualquer espírito em evolução. Mas qual era a sua condição? Ele descia de Jerusalém a Jericó. Ou seja, Jesus não poderia ter contado essa passagem dizendo, um homem subia de Jericó para Jerusalém e caiu nas mãos dos salteadores. Não mudaria em nada no sentido literal da passagem, mas aqui tem uma direção muito clara, que indica e aponta a condição espiritual deste homem. Ele descia do centro de interesses espirituais. Ele já tinha uma determinada condição espiritual e ele muda a sua trajetória em direção aos interesses materiais. Então, isso acontece. O que vai acontecer, né? Nós já temos um vasto conhecimento espiritual. O que nos acontece quando nós afastamos desses princípios? Nós vamos cair nas mãos dos assaltantes. O que simboliza aqui? Assaltante é tudo aquilo que nos rouba energia, que nos retira coisas. Isso pode ser no sentido, por exemplo, as nossas próprias perturbações, os nossos próprios vícios, né, acabam retirando energias importantes que são fundamentais para a construção da nossa evolução. E veja, a gente fica numa situação despojado, espancado, com feridas. Então, quando nós buscamos os interesses materiais em detrimento dos espirituais, quer seja busca da vaidade, do orgulho, da necessidade de aparência, do poder material, dos benefícios dos valores materiais, da riqueza, ou às vezes a busca da satisfação dos interesses mais sensuais. Então, o que vai nos acontecer? A gente vai ficar ferido e vamos ficar semi-morto. O termo morto no Evangelho, obviamente, não se refere àquela pessoa cuja vida biológica se esgotou. E para nós espíritas sabemos que a morte é simplesmente uma separação do espírito do corpo físico. Mas o que representa simbolicamente o morto? O morto é aquele que é insensível. Se você toca um cadáver, ele não vai sentir dor, né? Ele não interage, ele não troca, né? Quando a vida se extingue em um ser vivo, não há troca com o seu entorno. E no sentido espiritual, representa aquela pessoa que perde essa capacidade de troca, né? Ela, por exemplo, eu poderia citar, isso pode nos acontecer no cotidiano, muitas vezes eu estou falando por experiência própria, quando às vezes a gente se desvia
daqueles valores que a gente cultiva espiritual, que nós temos conhecimento, e a gente fica meio insensível. E um dos indicadores é, por exemplo, quando a gente tem dificuldade em fazer uma oração. Então, a gente tem que prestar atenção. Se eu não consigo aquela sintonia, aquela troca de energia com a espiritualidade superior, é um indicativo que eu estou caminhando para a posição de semi-morto do ponto de vista espiritual. Então, veja, esse homem caído era um homem, portanto, que tinha já recursos espirituais, mas, no entanto, ele valorizou os interesses da matéria e colheu as consequências. Mas vamos ver a situação do sacerdote e do levita, né? O sacerdote era um dos cargos mais importantes da hierarquia do templo, era um homem de autoridade, e o levita já era um religioso mais simples, mas ambos conheciam as leis de Deus, né? Então, vamos verificar qual é a condição espiritual deles e como explicar o seu comportamento. Então, diz Jesus, e por acaso certo sacerdote descia por aquele caminho. Então, embora ele fosse um homem de reconhecido valor na sociedade judaica, tinha, obviamente, conhecimentos da lei, ele estava numa posição espiritual similar, porque ele descia de Jerusalém a Jericó, ou seja, ele estava valorizando os interesses da matéria. E o que acontece, como eu falei para vocês? Quando ele viu o homem, ele percebeu, porque do ponto de vista intelectual ele enxergou, ele não era cego. Mas ele passa pelo outro lado. Ele não tem a sensibilidade de perceber a necessidade daquele homem ferido. E, de igual modo, né, também descia de Jerusalém a Jericó. Veja que interessante. O levita também estava na mesma condição espiritual, embora com menos recursos, com menor reconhecimento, mas ele também tinha suas condições de poder realizar o bem. Chegando naquele lugar, ele se desvia. Então, muitas vezes, quando nós nos afastamos da espiritualidade superior, de cultivar dentro de nós esses princípios que nos conduz à construção do evangelho em nossos corações, a gente torna-se insensível, nós nos tornamos insensíveis e, às vezes, evitamos de ver, né? A gente percebe, mas enxerga, mas não considera o sofrimento dos nossos semelhantes. Então, quem já tem conhecimento espiritual, mas prioriza os interesses da matéria, tornam-se insensíveis à dor do próximo. Então, nós precisamos prestar atenção se, às vezes, nós que já temos alguma condição espiritual de conhecimento, uns mais, outros menos, se não estamos nos tornando insensíveis. Bom, vamos ver a figura do samaritano agora. O que nós temos a aprender? Quem ele era? Nós já explicamos aqui um pouco da história e dos conflitos entre judeus e samaritanos. A princípio, pelos olhos do mundo, ele era visto, ou pelo menos pelos olhos dos judeus, ele era visto como um homem de má vida, como um homem do qual não se esperava nada. Mas vamos ver qual é, de fato, a sua condição espiritual e qual foi o seu exemplo. Então, a gente percebe interessante. Veja, Jesus diz, mas um samaritano que ia de viagem. Jesus não diz que ele descia de Jerusalém para Jericó, né? Quem vai em viagem é porque tem um objetivo, traça um plano, né, onde quer chegar. Então, é aquele espírito que tem já uma direção clara. Então, ele ia de viagem, ele não estava perdido ali naquele caminho, buscando os interesses da matéria. Então, ele tinha uma condição espiritual diferenciada daqueles outros que o precederam e que por ali passaram naquele local onde tinha o homem caído. Então, vamos ver aqui uma sequência de como praticar a verdadeira caridade. Então, o samaritano, né, ele chega junto dele, obviamente, ele percebeu a necessidade daquele homem caído, né, e, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão. No primeiro momento, ele não perguntou por que esse homem está caído, será que é um malfeitor, será que é um homem de recursos? Ele simplesmente se coloca no lugar daquele homem caído, ele sente a mesma dor do ferimento. Então, o primeiro passo que nós temos ao praticar a caridade, a praticar o amor ao próximo, é nos colocar no lugar daquele que sofre,
daquele que está ferido, né? E sentir exatamente o que fazer, e não julgá-lo, ficar perguntando. Então, se chega até nós uma pessoa, seja no grupo espírita, seja na nossa vida cotidiana, que traz um problema, uma ferida aberta, não vamos, em primeiro momento, tentar especular por que aquela pessoa está sofrendo, analisar, mas a gente, em primeiro lugar, colocar-se na sua condição, na sua situação e sentir a mesma dor. E veja, Jesus continua, e aproximando-se, porque você não faz caridade distante, eu tenho que me aproximar, né? Tem pessoas que, às vezes, preferem distribuir até somas consideráveis de dinheiro, mas não se aproxima daquele necessitado materialmente. Ou determinadas pessoas que preferem escrever coisas distantes, mas não aproxima. Então, a caridade, ela exige, e a prática do amor, uma aproximação. E vejamos qual é a sequência que Jesus nos mostra. Ele cuida das suas feridas, derramando azeite e vinho. Ora, o que significa espiritualmente? Azeite, todos nós sabemos que representavam aquele óleo que aplacava as dores, é um bálsamo, né? E o vinho, que contém um teor de álcool, representava, na época, o elemento antisséptico, né? Obviamente, eles não tinham conhecimento de microbiologia que nós temos hoje, né? Mas eles sabiam que o vinho tinha o poder de evitar que aquela ferida se complicasse. Mas interessante, o que nós fazemos hoje para fazer um curar de uma ferida? Primeiro, a gente faz asepsia, né? Por exemplo, passa o álcool, algum outro produto, para limpar e matar as bactérias ou outros micro-organismos. E depois que a gente vai colocar, por exemplo, uma pomada, um unguento, alguma coisa que vai aplacar a dor. Mas veja que Jesus aqui coloca numa ordem diferente. Primeiro o azeite, ou seja, primeiro você alivia a dor. E o que representa o vinho? Se vocês recordarem na introdução do Livro dos Espíritos, né, nós temos aquele símbolo da videira, e o vinho sempre representa a essência da uva, que é o conhecimento, né? Então, o vinho, o conhecimento é a forma que nós temos de nos prevenir contra as quedas, né? Evitar que percorremos o caminho na direção de Jerusalém para Jericó. Então, é o esclarecimento. Então, o samaritano não chegou, você está sofrendo desse jeito porque você na outra vida fez isso, ou porque você foi irresponsável, ou porque você não aproveitou as oportunidades. Não. No primeiro momento, ele acolhe, né? Dá um amparo, e depois é que ele vai fazer a asepsia, a atividade preventiva, ou seja, dá o conhecimento. E veja, enfaixa a ferida, para ela ficar protegida, para não ficar à mostra. Então, ao auxiliarmos, né, o samaritano ao auxiliar, ele não expõe a ferida do próximo ao ambiente externo. Essa próxima sequência é muito interessante. Veja, depois que ele enfaixa, ele coloca sobre seu próprio cavalo. Obviamente, se ele estava vindo seu animal, parece que era um jumento, né? Pelas narrativas, em algumas traduções, seria um jumento. Então, se ele coloca o homem sobre o seu animal, obviamente ele teria que ir a pé, né? Para levá-lo à hospedaria. Ou seja, ele teve que renunciar a alguma comodidade em favor do próximo. Então, não se pratica o amor do próximo sem algum tipo de renúncia, por menor que ela seja. Eu me recordo uma passagem muito interessante de Jesus, junto com Maria de Magdala, que está no livro Boa Nova, naquela capítulo de Maria de Magdala, em que Jesus mostra que o verdadeiro amor é aquele que sabe renunciar. Então, quem ama, seja a mãe que renuncia, os pais que renunciam, o filho, às vezes, que pode renunciar. Então, nós temos que dar nossa cota de renúncia, porque sem isso nós não conseguiremos demonstrar o verdadeiro amor. Mas veja, o samaritano ajudou, fez o que ele pôde, mas ele vai buscar mais recursos, porque ele tem que prestar um atendimento completo. Nós não podemos parar no meio da ação.
E como ele não tinha recursos ali, ele busca a hospedaria e cuida dele. Então, muitas vezes, nós encontramos uma pessoa em sofrimento, nós ajudamos, prestamos os primeiros auxílios, mas, às vezes, nós precisamos conduzi-lo a um médico, precisamos conduzi-lo a um grupo espírita, onde ele poderá receber mais recursos e ser cuidado. Então, a gente vê aqui essa exemplificação. E no dia seguinte, né, vamos ver o que acontece. Ele tira 2 denários. Um denário era uma moeda romana da época. Para vocês terem ideia do equivalente de troca, com um denário você conseguia comprar aproximadamente 8 quilos de pães. Então, 2 denários dava para comprar uma quantidade de comida suficiente para ele passar alguns dias até se recuperar. A gente vê que isso não era suficiente para ele ficar dependente, né? Então, ele dá uma ajuda, né? E Deus hospedeiro, e disse, cuida dele. E, claro, se você gastar alguma coisa a mais, eu te pagarei quando voltar. Então, veja, se ele, quando voltar, significa que ele continuou a sua viagem. Então, quem ajuda, quem ama, não deixa de levar em conta os objetivos da sua vida. Embora possamos renunciar para auxiliar, isso não significa que nós vamos nos descuidar dos nossos objetivos maiores em termos de nossa evolução. Então, eu tenho que verificar aqui que o samaritano ele tinha um objetivo, ele estava em viagem. Então, ele continua perseguindo esses objetivos. Ele ajuda, mas ele não se perde. Então, nós nunca podemos, a pretexto de querer auxiliar, esquecer as obrigações que nós temos conosco mesmo. Por isso que o ensinamento é amar ao próximo como a si mesmo. Porque aquele que, a pretexto de ajudar o próximo, descuida-se, né? Não cuida de si mesmo, ele não está amando verdadeiramente o próximo, porque ele não está amando a si mesmo. Então, Jesus pergunta ao doutor da lei, qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele não diz quem é o próximo, né? Aqui é uma estratégia pedagógica de Jesus muito interessante. Como eu falei, ele primeiro leva em consideração o que o doutor da lei pensava, ele dá elementos, né, para que ele possa refletir e demanda a ele a resposta que ele formulou. Ele não diz quem é o meu próximo, ele pergunta. E veja que interessante, né, que o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Vocês veem que o doutor da lei, ele se nega de usar o termo samaritano, ele poderia simplesmente, foi o samaritano. Não, para ele isso era demais, que mostra ainda que, apesar da lição que Jesus trouxe, os esclarecimentos que ele trouxe a esse doutor da lei, ele ainda persiste numa posição de um certo orgulho, porque ele evita de usar o nome do samaritano, que era considerado para ele um homem de má vida. Então Jesus diz, então vai e faz o mesmo. Então Jesus está nos dizendo que nós temos conhecimento, não precisamos ficar perguntando o que fazer, já sabemos qual é o caminho que devemos seguir. A questão é fazer. E muitas vezes falta vontade, né? Vontade não é simplesmente desejo. Vontade é quando a gente toma a decisão de executar um determinado plano. Bom, então, resumindo, para a gente encerrar os nossos comentários, esta passagem tem muitos outros ensinamentos que, obviamente, pelo nosso tempo não é possível, mas ela nos traz uma receitinha de como praticar a caridade. Primeiro, estar atento à necessidade do próximo, não importa quem. O amor do próximo é inclusivo, o evangelho é inclusivo. Então, obviamente, todos aqueles que se dizem cristãos e excluem alguém não são verdadeiramente cristãos, porque o evangelho ele é inclusivo. Devemos, então, em seguida, aproximar-se do necessitado. Não se pratica o amor à distância, né? Claro, hoje nós temos os recursos da internet, ainda mais nessa pandemia, a gente pode manifestar a nossa aproximação fazendo uma conexão, mas, no sentido aqui simbólico, aproximar e sentir compaixão, colocar no lugar do outro. Atender às necessidades.
tanto físicas, materiais, como as necessidades espirituais. Daí a questão do azeite e do vinho. E sem julgamentos, sem perguntas. Quem chega sofrendo não quer ser julgado, muitas vezes já tem consciência porque ele errou. Né? Ele quer alguém que o compreenda e que auxilie a sair daquela situação. E outra questão, primeiro, proporcionar o alívio da dor, depois o esclarecimento. Não adianta uma pessoa que, por exemplo, digamos hoje um tema que está muito presente, que vai estar em discussão na sociedade, a questão do aborto. Se chega uma pessoa que, por razões que a gente desconhece, que levou a praticar um aborto, não podemos julgá-lo. Né? Chegar, condenou, você fez isso, interrompeu a encarnação de um espírito, você vai sofrer tais... A pessoa não quer aquilo, ela quer primeiro a compreensão. Mas, claro, em determinado momento, você vai ter que esclarecer aquela situação, as consequências, e principalmente como a pessoa pode reparar aquele mal. E lembrando que ninguém concebe um filho sozinho. Então, no processo de aborto, não podemos lembrar apenas da mulher, mas nós temos que pensar num casal, numa família, num grupo, que às vezes são os mais responsáveis pelo ato, e não a própria pessoa, que às vezes a própria mulher, que é uma vítima. E outra coisa importante, não expõe as feridas de quem está sendo auxiliado. A prática do amor ao próximo implica, como já ressaltamos aqui, em algum tipo de renúncia. Não existe amor sem algum nível de renúncia. E aí a gente tem um exemplo máximo, quando no livro psicografado do Chico, Os Dois Maiores Amores, que é o amor de Jesus, que renuncia à sua condição dos planos elevados e vem até aqui à Terra para nos ensinar. E o amor de mãe, né, que é um dos maiores exemplos de renúncia. E, principalmente, nós agirmos de forma cooperativa, porque nem sempre conseguimos isoladamente ajudar e atender todas as necessidades. Por isso que o samaritano recorre ao hospedeiro. E, prestado o auxílio, seguir o nosso caminho, sem desviar dos nossos objetivos. Então, para finalizar, a gente precisa refletir agora como nós nos situamos nessa passagem evangélica. Quem é o verdadeiro samaritano? Alguém aqui se arvora a dizer que é um samaritano? Sem dúvida nenhuma, o verdadeiro samaritano é Jesus. Né? Com que personagem da passagem evangélica nós nos identificamos? Nós somos aquele doutor da lei orgulhoso, que temos conhecimento, mas o nível de sentimento ainda é baixo. Né? Somos o homem caído? Somos o sacerdote ou o levita? Ou estamos cooperando na condição de um hospedeiro que está ajudando o samaritano, no caso de cooperadores de Jesus. Então, nós podemos nos situar, às vezes, em determinados momentos da nossa vida, possamos passar por esses diferentes papéis, né? E, acima de tudo, nós precisamos refletir em que extensão essas nossas práticas de amor ao próximo, que representa a verdadeira caridade, que vai muito além da caridade material, se aproxima do exemplo do samaritano, que é Jesus. Então, essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Em que extensão as nossas práticas se aproximam do exemplo desse samaritano? E, para finalizar, nós queremos lembrar que Jesus contém todas as respostas, excluído os dogmatismos que foram criados mais pelos homens do que estão no Evangelho, mas que foram mais inserções dos homens. Nós sabemos que a resposta aos problemas da humanidade está em Jesus. Hoje, às vezes, eu fico muito incomodado com certos movimentos, com certos espíritas, que querem tirar a importância de Jesus dentro da doutrina espírita. E sabemos que Kardec não fez isso, como ele destaca em vários trechos, em várias obras, os ensinos de Jesus, mostrando que ele é o verdadeiro modelo e guia para todos nós. E, para finalizarmos, a gente gostaria de relembrar aquela passagem que está no Evangelho de João, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém vai conseguir conquistar a sua evolução se não seguir o exemplo do samaritano, que no caso aqui é Jesus, e praticar a lei do amor. Então, com isso, nós encerramos as nossas palavras e nos colocamos à disposição dos companheiros, né, para dar sequência
que estão responsáveis pela reunião para dar sequência, e quem, no início, tem o meu e-mail, gilmar.trivelato@gmail.com. Se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, alguma pergunta, ou se porventura a gente falou alguma impropriedade, na pressa, às vezes a gente comenta algum termo, algum conceito que pode deixar dúvidas, então vocês podem me escrever, né, e a gente terá o máximo de atenção em responder. Tá? Então, agradeço a oportunidade, passo a palavra aos dirigentes da reunião e dizer que foi um privilégio para mim cooperar nessa nova iniciativa do Grupo Espírita Batuíra, lembrando que este ano eu estou fazendo precisamente 40 anos que ingressei nessa comunidade e que me sinto muito feliz. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido amigo, irmão Gilmar Trivelato, nós aqui agradecemos a palestra que você fez, bem professoral, bem esclarecedora, bem amorosa, e com isso nós vamos caminhando para a finalização desse nosso primeiro encontro virtual de palestras do Grupo Espírita Batuíra, que se realizou nesse dia 31 de maio de 2020, às 10 horas, até agora estamos já em 11 horas e 3 minutos. Estamos caminhando para o nosso final, numa época em que as pessoas estão tão necessitadas quanto nós de amor, de carinho, de aconchego, de consolação, de presença, de abraço virtual que seja, para nós vencer. A conexão do senhor Elias deu uma pequena travada. Vamos ver se ele já está restabelecendo. Só um segundinho. Normal. A conexão do senhor Elias deu uma pequena travada. Vamos ver se ele já está restabelecendo. Só um segundinho. Normal. A conexão do senhor Elias deu uma pequena travada. Vamos ver se ele já está restabelecendo. Bem, Ronaldo, eu penso que o senhor Elias ia fazer o encerramento e ia passar a palavra para o senhor Geraldo, né? Você pode... o Elias voltou. Sim. Vamos lá, Elias, deu uma... Olha, eu tive um lapso de internet aqui, mas já estamos de volta, e a palavra é sua, Geraldo, para as últimas considerações. O Geraldo, repito, é o nosso vice-presidente, diretor doutrinário do Grupo Espírita Batuíra, que tem a missão de fazer a nossa prece e as últimas considerações para encerrarmos nossa manhã de domingo. Bom, antes da prece, manifestar minha felicidade, a minha alegria de nós termos proporcionado este primeiro evento de transmissão da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus online, né? Isso é uma felicidade enorme para nós todos, nós que trabalhamos aí no Grupo Espírita Batuíra com muito afinco. Então, meu agradecimento a todos vocês da equipe que suaram a camisa para que nós pudéssemos ter esse evento de hoje. Então, a gente fica muito agradecido e eu quero elevar o meu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para agradecer mais esta oportunidade que nós tivemos na manhã deste domingo, ouvindo Gilmar, que falou tão bem sobre a parábola do samaritano. Agora é o do bom samaritano, né? Agora nós sabemos exatamente que tipo de samaritano nós somos e quem é o nosso próximo. Ficou bem claro para nós que o nosso próximo é a humanidade. Eu não tinha visto isso desta forma. Então, para nós é uma gratidão enorme, é uma felicidade enorme ter recebido esses ensinamentos de hoje. E agradecemos também ao nosso querido Batuíra, ao nosso querido Espartaco, e a todos esses irmãos benfeitores que zelam pela nossa casa. Agradecemos de coração a ajuda que eles nos dão
que eles nos proporcionam diariamente e que a paz deles sejam conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos o Robson, esse senhor de Parou. Eu falei de novo. Ronaldo, por favor, o Elias está instável. Voltou. Vamos ouvir a Simone Queiroz no próximo domingo com o tema Lei de Igualdade. Somos todos convidados, agradecemos a todos aqueles que nos ouviram, aos internautas e aqueles que estão vivendo as dificuldades da pandemia de hoje. Sejam todos abençoados por Deus e amparados por Jesus em seus sentimentos, em suas emoções, para que possamos vencer a crise. Um grande abraço e muita paz a todos. Para todos vocês aí também, muita paz. Bem, parabéns, parabéns. Muita paz para todos. Então, estamos desconectando. Um abraço para todos. Um abraço. Obrigado, Gilmar. Muito bom mesmo. Parabéns. Parabéns, Robson. Parabéns, Jorge. Para todos nós.